Olhe para este menino. Você acharia que ele teria uma boa e produtiva vida à sua frente? Não? Bom, digamos que a vida dele não foi muito bem assim. Christopher Weston Chandler nasceu no dia 24 de fevereiro de 1982, em Ruckersville, Virgínia, nos Estados Unidos. Sua família era composta por seu pai, Robert Chandler, um engenheiro e aposentado de razoável sucesso, e Barbara Chandler, uma funcionária pública. Ambos já tinham filhos antes de se conhecerem e se casarem. Bob já era idoso quando Chris nasceu, e Barbara já estava quase se aposentando. Mas mesmo assim, Chris parecia ser completamente saudável, e todos achariam que ele cresceria normalmente, até descobrirem que Chris tinha autismo de alta funcionalidade. É dito que o autismo pode ter sido a causa dos maus tratos a ele em sua escola. Christian alega que um professor supostamente homossexual teria batido nele, e essa seria a causa do seu ódio repetido nesse grupo que afetaria sua vida futura. Chris teve de mudar de escola diversas vezes por causa de diversos abusos vindos de professores. No Natal de 1992, Christian e Bob estavam passeando por um shopping, onde Chris avistou um urso animatrônico, cujo mesmo perguntou para Chris qual era seu nome. Chris respondeu que seu nome era Christopher. Entretanto, o animatrônico, que era operado por um funcionário, ouviu o nome Christian. Chris alega que isso foi uma mensagem divina, e um ano depois Bob mudou o nome de Chris legalmente para Christian. Chris apareceu pela primeira vez em alguma forma de mídia aos seus 12 anos, quando ele ganhou um concurso do desenho animado de Sonic, o Porco-Espinho. Finally tonight, Sonic the Hedgehog is running wildly in the Chandler household this weekend. 12-year-old Christian Chandler of Charlottesville was the winner in a video game shopping spree. Christian is one of only about 100 winners nationally to receive $1,000 worth of Sega games and equipment. For his parents, it's just another example of how well he's doing. Christian is a high-functioning autistic child. This past fall, on his own initiative, he entered a contest based on a favorite cartoon character. What I had to do was exactly watch Sonic the Hedgehog cartoon and I'd listen to what Sonic says at the end of it and write it down for a whole week, and then I had to mail it in, and I had to be drawn out of a hat, and I just won. Em 2000, Christian entra na PVCC, a Faculdade Comunitária de Piedmont, Virgínia, universidade que Chris foi porque não tinha outra opção na área, e a terminou depois de 5 anos. Christian escolheu a carreira de marketing, mas Bob acabou mudando para design e desenho assistido por computador, também conhecido como CADD. Também, em 2000, para ser mais exato, no dia 17 de março de 2000, nasce Sonic 2, a obra-prima de Chris. Sonic 2 é simplesmente uma fusão de Sonic, o ouriço, e Pikachu, da franquia de jogos Pokémon. Nas palavras de Chris, Sonic 2 é um Pokémon ouriço elétrico. Sonic 2 foi criado pois Chris teria de fazer um trabalho escolar que envolvia desenhar uma capa de CD. Chris queria porque queria colocar um desenho do Sonic e do Pikachu no bendito CD, o que não era permitido, pois uma das poucas regras no trabalho era não usar personagens com copyright, o que acabou criando na fusão dos dois personagens antes mencionados. Christian também fez uma espécie de colar, que ele chama de medalhão de seu querido personagem, que ele veste o tempo todo e junto com a sua icônica camisa listrada, que são dois de seus ícones de sua aparência.
Em 2001, Chris conseguiu um emprego na rede fast food Wendy's, mas foi demitido após assustar uma criança ao imitar o personagem Pato Donald, um dos poucos talentos de Chris. Anos depois, no seu aniversário em 2003, Chris acabou sendo suspenso de uma aula de inglês, pois seu professor ficou com medo dele, pois na aula o professor estava lendo o livro sobre uma menina autista que matava pessoas, e Chris mencionou que era autista. Também em 2003, Chris começou a tentar procurar uma namorada, então ele botou uma placa em sua universidade dizendo que ele queria uma menina livre de namorado. A placa dizia algumas demandas muito interessantes, como 18 a X anos, X sendo a idade atual de Chris, não tem namorado, solteira, corpo magro normal, branca, vive na área de Charlottesville, Ruckersville, não fuma nem bebe cerveja, feliz, personalidade positiva, renda média para alta e dirige um carro. Infelizmente para Chris essa placa não funcionou direito, já que ela gerou mais problemas do que qualquer namorada para Chris, especialmente quando Mary Lee Walsh, uma funcionária da faculdade de Chris, confiscou sua placa de atração, que era como ele chamava a tal placa, e o disse que ele nunca conseguiria uma namorada daquele ou de qualquer outra maneira, que fez Chris ter um ódio enorme a ela e à universidade inteira. Chris foi expulso do colégio em 2004. Banido do campus, Chris começou a frequentar ainda mais o The Game Place, uma loja de quadrinhos, videogames, jogos de cartas e brinquedos. Chris ia lá toda sexta, entre 2002 até 2008, para jogar assim o jogo de carta do Pokémon e de Yu-Gi-Oh! No Natal de 2004, Chris gravou um vídeo mostrando o Natal de sua família, onde é mostrado que Chris, naquele ano com 22 anos, havia pedido para o Papai Noel uma namorada. Chris havia até comprado um presente para a namorada que Noel traria. Pouco antes da data de gravação desse vídeo, Chris grava um vídeo cantando uma paródia da música I Want It That Way, dos Backstreet Boys. A paródia se chama So I Need a Cut Girl, o que traduzindo seria algo como Eu Preciso de uma Garota Fofa. Tell me why I'm stuck as a virgin with race. I so need a cute girl my age. Tell me why I ain't never wanna hear you say I have a boyfriend. Já em 2005, Chris completou a primeira edição dos quadrinhos do Sonic 2, a edição Sonic 2 Zero, que detalhava como surgiu o protagonista dos quadrinhos, Sonic 2, e também sua namorada, Rose 2, que é simplesmente a Amy, namorada do Sonic com o rabo de Raichu. É facilmente perceptível que Chris, mesmo com 23 anos, ainda desenhava tão bem como uma criança de 3 anos. Chris também fez uma capa de um jogo hipotético de Sonic 2. O interessante é que a classificação indicativa era classificada como verdadeira e honesta. Também em 2005, no Gameplays, eles se encontraram com uma menina chamada Megan Schroeder e eles viraram amigos. Tempo depois, Megan terminou um namoro e, aproveitando disso, Chris começou a dar em cima dela. Megan recusou várias vezes, mas Chris, em base aos seus conhecimentos de mulher a partir de anime e pornô, tentou fazer ela se apaixonar por ele, tocando nela de uma maneira um tanto quanto inapropriada. Anos depois, em 2007, Chris participou de um concurso do Parappa the Rapper, porque ele queria ganhar os prêmios e ir para uma viagem de 2 para Seattle, que de acordo com seu plano era para conquistar o coração de Megan. Ele perdeu o concurso para um homem chamado Adam Stackhouse e ficou furioso a ponto de fazer um vídeo xingando ele. And that is how angry I am at Adam Stackhouse, Perlusky, Rudell, and Surya Butchwald. They should have been disqualified because they had music and more than one person in their Freakazoid video. Eventualmente, ele descobriu que Megan não iria para Seattle nem se ele ganhasse a competição. No aniversário de Chris aquele ano, Chris gravou uma importante mensagem para as pessoas do futuro. Nota, Chris queria que o vídeo passasse em cada escola americana. Tal vídeo tem 9 minutos e fala sobre alguns tópicos importantíssimos, como: por que ir para a escola não é ruim para você? Por que é importante manter-se heterossexual? Como atrair uma docinha de coração? Palavra usada por Chris para se referir aos seus interesses românticos. Meninos devem ter bonecas de My Little Pony para entender como meninas pensam.
Meninas devem ter Transformers para entender como os meninos pensam. De que toda onça, uma unidade de medida do sistema imperial, de tabaco deve ser jogada à lua, porque beber é ruim. Que quem te desrespeita é um amendoim. E que as meninas devem considerar os avanços de meninos feios. Chris não sabia, mas a vida dele era mudar completamente a 11 meses. Em outubro de 2007, Chris acabou sendo descoberto por um usuário do site Something Awful, um site que zoa com coisas e pessoas ruins ou pelo menos estranhas. Chris foi descoberto graças a um dos sites que ele fez sobre os quadrinhos Sonic 2. Logo após, Chris foi descoberto por 4chan. Ambos os sites, especialmente 4chan, acabaram discutindo sobre os diversos rastros de Christian na internet. Até que um anon chamado de Jason Kendrick Howell decidiu criar uma página sobre Chris no site Enciclopédia Dramática. Resumidamente, é um site que funciona como uma versão extremamente satirizada da Wikipédia, similar à da Enciclopédia no Brasil. Em menos de um mês, a página era mais acessada do site inteiro. Christian descobriu a página no dia 5 de novembro daquele ano, ao pesquisar aleatoriamente seu nome no Google. Chris ficou extremamente furioso com a página. Entretanto, Chris pensava que as informações satirizadas dele não passavam de mal informação. Logo, ele teve a brilhante ideia de trocar aquelas informações já geradas pelo negócio de verdade, que era como Chris chamaria as informações reais. Falando, Chris queria trocar as informações sarcásticas por informações reais, incluindo seu endereço, telefone e afins, para assim causar um sobrecarregamento de informações. Chris também colocou 5 desenhos eróticos desenhados por ele mesmo, com respostas aos desenhos feitos por trolls que ilustravam Rostil com pênis, o que o enfureceu, já que ele dizia que Rostil tinha, abre aspas, uma vagina e todo poderoso útero, fecha aspas, e não um picles, que era como Chris se referia aos pênises. Entre esses 5 desenhos, um se destacava, pois mostrava Chris masturbando uma mulher com os olhos censurados em uma cama, enquanto Chris fazia um sinal de joinha. Os trolls especulavam que a mulher do desenho era Crystal, uma irmã gêmea fictícia de Chris que ele havia inventado, sendo que na realidade essa mulher era a Megan, a única amiga de Chris. A resposta de Megan a tudo isso foi imediata. Megan mandou um e-mail para Chris onde ela dizia estar extremamente arrependida com ele. Chris achou que Megan estava furiosa com ele, não por causa do desenho em si, e sim porque Megan não sabia o que era retratado em tal desenho. E Chris recomendou Megan ver pornô para se acostumar com aquelas situações. Megan parou de falar com Chris em abril de 2008. Em agosto do mesmo ano, um grupo de trolls decidiu forjar a existência de uma menina que cumpriria todos os requisitos para atrair Chris. O nome dessa menina era Blanca Wise. O próprio nome é uma piada, já que Blanca é branca em espanhol e Wise, branca em alemão. Chris caiu nessa história e chegou até a mandar seu precioso medalhão a um endereço desses trolls. Eles gravaram um vídeo destruindo o medalhão, além de colocar os restos no pote de picles. Chris só deixou de achar que Blanca era uma pessoa de verdade alguns anos depois. Chris também recriou o medalhão, alegando que o novo era um medalhão verdadeiro e honesto, e o destruído era falso. Já em setembro, nota, Chris parou de falar com Blanca em outubro. Chris começou a paquerar uma outra menina, que adivinha, também era um troll. Essa menina era Sarah Mackenzie, conhecida também como Panda Halo. Panda fez uma série de experimentos com Chris, que acabaram arrecadando em mais informações e data para os trolls. Panda Halo descobriu que Chris era extremamente desesperado quando se tratava de sexo, além de que ele era facilmente manipulável quando se oferecia sexo gratuito a ele. Por exemplo, fizeram ele considerar transar com Cole apenas pelo prazer. Panda Halo também conseguiu a primeira gravação de vídeo onde Chris estava se masturbando, além de conseguir um PSP, que Chris teria mandado para Megan, caso a amizade deles não tivesse acabado de uma maneira tão trágica. Chris também fez um desenho para confirmar que a relação entre os dois era a relação entre ele e sua docinha de coração verdadeira e honesta. Em dezembro, Chris acabou recebendo a notícia de que um menino chamado Ryan Cash havia se suicidado por causa de um hiato nos quadrinhos do Sonic 2.
Chris não se importou muito com tamanha notícia, mas depois de alguma insistência de terceiros, ele acabou colocando uma homenagem a ele na edição 8 dos quadrinhos Sonic 2. Justamente uma edição cuja história era sobre a invasão de um prédio que parodiava o antes mencionado site Fortune, que era chamado nos quadrinhos de 4 Cent Garbage. Após um tempo, Chris recebeu a notícia que Clyde Cash, o irmão mais velho de Ryan, havia viajado para a Austrália e teria estuprado e engravidado Pandahalo. Chris não deu a mínima para isso, e Clyde ainda disse que cuidaria e trataria muito bem a criança, como se fosse um filho legítimo, enquanto Chris fez pressão para Pandahalo a matá-la. Chris também achava que Pandahalo virou uma viciada em sexo por causa do estupro. Pandahalo também mandou um ultimato para Chris, dizendo que era para ele vender a ideia de um jogo de Sonic para a Nintendo, para assim eles terem uma forma de renda e sustentar o filho de Panda e Clyde. Pandahalo alegadamente havia morrido nos incêndios florestais na Austrália em 2009. Em janeiro do mesmo ano, Chris alegadamente teria recebido um e-mail de Shigeru Miyamoto, criador de Super Mario Bros., The Legend of Zelda e Donkey Kong, propondo uma parceria entre ele e a Nintendo, para assim fazer um jogo sobre sua obra-prima, Sonic 2. Chris não sabia, mas Miyamoto era na verdade Clyde Cash. Clyde também fez Chris achar que o rapper americano Jay-Z era o advogado da Nintendo. Toda essa saga com a Nintendo acabou quando Red Fils-Aime, presidente da Nintendo da América, mandou um e-mail falando que Chris não passava de um preguiçoso, que nunca tinha conquistado nada na vida e nunca iria conquistar nada. Chris respondeu falando que ele fumava e bebia. Red também não passava de um perfil falso de Clyde. Ainda no mês de dezembro de 2008, sugeriram para Chris fazer um tour de sua casa. Tal ideia foi sugerida por uma menina chamada Julie. Julie, adivinhe, era outra personalidade feita por um troll. Julie é de um país fictício chamado de Molvania, além de ser parte da Sonic 2 Girls, um fórum formado por meninas que gostam de Sonic. Em 4 de janeiro de 2009, Chris prometeu sua virgindade a Pandahalo e Julie. Julie ficou furiosa com isso e ameaçou se matar. Depois de um tempo, ela se mudou para Ohio. Chris também sugeriu uma orgia entre ele, Panda e Julie. No dia dos namorados, 14 de fevereiro nos Estados Unidos, Chris e Julie decidiram fazer cybersexo. Infelizmente para Chris, no meio de tudo isso, seu pai, Bob, entra no quarto em que Chris fazia tal alto. Oh, yeah. So what are you doing? Nothing. Getting all these crazy damn calls. What are you doing? Nothing. Give me that crap. Now, what's going on? Dad, will you get out of here? No, I will not. People tell me that you're about to kill yourself on YouTube. What? Get away from the internet. I'm cutting it down right now. No! Dad, no! No vídeo, o Bob diz que vai cortar a maldita internet, o que gerou o apelido de lenhador da internet, que é popular até hoje com os trolls. No dia 26 de fevereiro, viu-se que Chris era assim leal a Julie, já que após ele ter a notícia que o irmão de Julie, Max, teria sequestrado e mantido em cativeiro, Christian teria viajado de sua casa em Ruckersville, Virgínia, até o local do sequestro, em Ohio, uma distância de quase 650 km. Chris nunca havia viajado tantos quilômetros sozinho. Isso que Chris não avisou diretamente seus pais que faria tal viagem, o que fez Bob e Barbara chamarem a polícia. Quando Chris chegou no endereço do cativeiro, só viu uma casa velha com uma senhorinha de idade vivendo nela. Aliás, no meio da viagem, Chris parou numa franquia da rede fast food Sonic. 6 dias antes, outro momento icônico é gravado e registrado pelos trolls. Blue Spike, o troll por trás de Julie, faz um vídeo chamado Apenas para os Olhos de Julie. Neste vídeo, Chris se masturba com uma boneca sexual, onde ele grita Julie diversas vezes durante o clímax. No vídeo também é visto quão fraco e quão ruim é sua resistência, já que ele rapidamente se cansa durante o ato. No primeiro dia de março, Bob recebe um cartão postal com a foto de Chris com a boneca antes mencionada. Chris fica de castigo. 2 dias depois, em uma chamada do aplicativo Mumble, Max, o irmão malvado de Julie, que também é interpretado por Blue Spike, faz Chris declarar que Billy Mays, um garoto propaganda conhecido por gritar muito, escreve em all caps, é o prefeito legítimo de Quickville, uma cidade fictícia do universo dos quadrinhos cujo Chris é prefeito. Além de fazer Chris enfiar o seu medalhão precioso do Sonic 2 em sua cavidade anal, para assim não perder sua valiosa conta do PSN. Depois dessa humilhação toda, Chris é bombardeado com essa revelação. Chris, I'm happy you're here. Hi.
Hi. I've got my earphones on. Chris, Yeah, I came back now. I wonder what happened there. I don't know, but this is... Can we talk with the fans for like 5 minutes, and then I'll tell you, please? I'm Actually, sorry. no. Could you... No, I'm ready to tell you. Okay. This whole time, Chris, you've been having sex with a 13-year-old boy, you sick fuck! What? Yeah, I'm a 13-year-old boy, Chris, and you've been having sex with me this entire time. I'm gonna give all your fucking data to Chris Hansen, you fucking pedal fork, so you better get the fuck out now. Em 18 de março de 2009, Chris deu um salve a uma guria chamada Ivy. And also, I would like to give a shout out to Ivy, Sweet Gal Pal of mine. Ivy nunca havia sido mencionada por Chris em nenhum outro vídeo posterior àquele. Chris também disse que seu relacionamento entre ele e Emily, uma troll que chegou a ter um encontro de verdade com Chris, não desse certo, ele ia considerar Ivy como sua docinha de coração verdadeira e honesta, no lugar de Emily. Isso se concretizou após o encontro com a Emily ter sido um desastre para Chris, já que no final um homem vestido de picles saiu de uma loja e conquistou o coração de Emily. Resumindo, Chris acabou sendo corneado por um homem numa fantasia de picles. The man in the pickle soup tricked me once again. Após esse encontro desastroso, para a felicidade de Chris, Clyde Cash havia mandado um grupo de prostitutas à casa de Chris, o que acabou só em uma briga entre Bob e as belas gatas. Após toda essa confusão, Chris decidiu focar em conquistar o coração de Ivy. Ivy mandou um desenho de seu Sonic 2 original, Layla. A reação imediata de Chris foi criar e compartilhar uma fantasia sexual entre Layla e Reginald, outro personagem dos quadrinhos. Chris também mandou um vídeo falando "Eu te amo" para ela. A conotação do vídeo pode ser até um pouco perturbadora. Uma curiosidade, Ivy é ruiva, algo que não encaixaria de jeito nenhum na lista de requisitos verdadeira e honesta de Chris. Chris também fez uma das coisas que requisitou uma das maiores demonstrações de esforço e trabalho vindo de Chris. Isso sendo um videoclipe decentemente editado feito em homenagem a Ivy. Foi graças a ela que os Trolls conseguiram um tour completo da casa de Chris, já que o Natal de 2004 só havia mostrado a sala de estar da casa. A Ivy também conseguiu uma série de vídeos mostrando fetiches estranhos de Chris, incluindo o pensamento completamente correto quando se trata de sexo. Chris achava que cada vez que ele se debatia em massa, que é outro eufemismo criado por Chris, se referindo à masturbação, ele achava que estaria perdendo seus filhos que seriam insubstituíveis, já que ele achava que o número de esperma era finito. Logo, ele teve a brilhante ideia de ejacular um copo, misturar com Fanta laranja e beber. Chris ainda por cima aconselhou que todos os homens fizessem o mesmo. Felizmente, Chris parou com esse hábito em dezembro daquele ano. Infelizmente para Chris, Ivy supostamente se matou em julho de 2009, embora Billy Mays tenha tentado lhe salvar. Chris fez uma homenagem com paredão de texto nos quadrinhos. No dia 21 de junho de 2009, uma das mais absurdas e incríveis sagas da história estaria começando. Nesse dia, uma conta do YouTube chamada Sechan Sonic 2 foi criada, alegando que o dono daquela conta era o Christian Weston Chandler verdadeiro e honesto, e que o Chris que já conhecíamos não passava de um troll. Greetings to my fans on YouTube. I am sorry that I haven't posted a video for a while. Esse troll foi apelidado pelos outros trolls e pelos Chris historiadores, junção da palavra Chris com historiador, de Chris Líquido, uma referência direta a Metal Gear Solid, onde o protagonista Snake é confrontado pelo Liquid Snake, seu irmão gêmeo rival. Snake é apelidado de Solid Snake, do mesmo jeito que os trolls Chris historiadores apelidaram Chris Real de Chris Sólido. Líquido também postou 4 vídeos parodiando o vídeo já existente de Chris, antes de fazer um vídeo atacando diretamente a ele. Após um tempo, Chris Sólido ganhou acesso a essa conta e postou 10 vídeos lá, o que causou o banimento da conta. Logo, Sólido criou uma nova conta chamada IBA Chandler, onde foi postado um vídeo em que o Chris alegava que ele era o troll esse tempo todo. Meia dúzia de gato pingado caiu nesse vídeo, e ainda por cima o título saiu pela culatra, já que alguns trolls ironicamente estavam falando que Líquido era o Chris verdadeiro e honesto, e diziam que eBay na conta significava I am Brandon Anderson,
o que seria o nome real de Sólido, além que o Chandler no nome era uma homenagem ao serial killer Oba Chandler. A desculpa de Sólido era que E.B. Chandler significava I be a Chandler, o que se traduz para eu sou um Chandler. A tal resposta foi ignorada pelos trolls. Furioso com a ignorância alheia, Chris teve a genial ideia de desafiar Líquido a uma batalha. Sólido mandou um vídeo dele fazendo um cover de uma música com uma guitarra do jogo Guitar Hero, que Chris achava que era um instrumento real. Esse plano também saiu pela culatra, pois Líquido mandou um vídeo dele fazendo um cover, dessa vez com uma guitarra de verdade. Chris continuou insistindo em seus desafios e mandou um vídeo desafiando em espanhol. Ay, impostor en rayos de marrón. Yo tenía 2 años de español en mi escuela secundaria Manchester High com mi senhora bonita. O que também deu errado, porque Líquido, mesmo sabendo muito pouco de espanhol, ele tem um bom conhecimento de francês, alemão e japonês, algo que o Chris não tem. Je parle aussi français, comme je l'ai pris 2 ans de français de mes années lycée à Manchester. Habe ich sehr lang von Deutschen und bin in der Lage zu sprechen fließend Deutsch. Asoni wa tadashi Chris naraba to yomeru kare daga kano mandai wa subete korera no gengo de oto suru hitsuyo ga arimasu. Novamente, Chris demandou que outro concurso fosse feito, dessa vez um concurso de canto, que havia regras esdrúxulas e falhas, feitas por Sólido, que ele quebrou em quase todos os seus vídeos do concurso. Entretanto, Líquido teria quebrado a regra de ter de cantar a música inteira, o que gerou essa reação de Sólido. Chris Chandler! Firstly, your video is only half the length of that track. The full length of that track is almost 10 minutes. Redo the video for the full 9 minutes something length. Líquido ganhou o concurso do mesmo jeito. Durante esse tempo, Chris fez uma série de vídeos para revelar uma foto que alegadamente mostraria Clyde Cash tendo relações sexuais com um homem vestido de Homem-Aranha. Em um desses vídeos, ele faz uma piada com as Torres Gêmeas. Ele deletou o vídeo e pediu desculpas logo em seguida. No dia 3 de agosto, Chris mandou um vídeo para Casey, a namorada de Líquido, dizendo que ele é o Christian Weston Chandler verdadeiro e honesto, e dizendo que o outro era um impostor e desonesto. Um dia depois, Chris revelou sua aparência para Casey. Felizmente para Chris, e foi um dos poucos trolls que lhe falou algo para ajudá-lo, como incentivar em exercícios e também favorecer uma alimentação saudável a ele. Chris ignorou sua ajuda. Chris também tentou fazer Chris ir para a casa dele, para eles se conhecerem melhor. Casey sempre dava uma desculpinha para não ir à casa dele. Chris, iludido como sempre, ele genuinamente achava que Casey iria trocar Líquido por ele, mesmo ele não tendo evidência nenhuma que seria verdade. Chris fez até o mesmo um vídeo dizendo que ele havia conquistado. Casey também gravou um vídeo onde ela canta a parte feminina do dueto da música My Half of a Whole New World, do filme Aladdin. E Chris gravou a parte masculina do dueto logo em seguida. No dia 4 de novembro de 2009, Chris liga para Casey. Entretanto, Casey pede para Matthew, pai de Casey, falar com Chris. A conversa se estende por 2 horas. Matthew passa a conversa apontando as falhas de Chris, em sua maioria de uma maneira calma e civil, enquanto Chris dá algumas desculpas extremamente fúteis a isso. I feel like that, we both are definitely are understanding each other. Really? I must say I'm not really impressed. But let's move on. Now let's talk about a little bit about what you think about my lovely daughter. What was the first thing you liked or noticed about Casey? I noticed her beautiful face. Her beautiful face. Yeah, and her blue-green eyes are like a pair of swimming pools that I would just love to swim around and bathe myself in. You see, I have a dream. I have my dream, and that dream is to give birth to share a daughter with my
with my wife to be, and her name would be Crystal. A dream, as in like you were asleep and you saw something, you know. Yeah, and plus in the dream I had like an office job. An office job, right? Yeah. You know, I think Casey actually doesn't really like that name. You know, it's kind of a stripper name. You know, Cristal. You know, it's kind of like Cristal too. You know, like that. It would not. Yeah. I think the last book Casey read was last week, and she reads books. You know, she reads books like you probably stuffed candy down your throat. Stuff candy. I stuff vegetables down my throat. I stuff green beans. I stuff broccoli. I stuff corn. I stuff carrots. Wow. What the fuck are you talking about? I mean, I don't even know what the hell. I eat and drink healthy. And you look like that. When my dog died a few years ago, she was a sweet dog. I lifted and carried her doghouse to the site where we buried her. Her doghouse. That thing had to weigh like 5-10 tons. It was very heavy. I carried that. No. And nobody can get you to do anything. You know, you play your Pokemans, watch TV, sleep, eat McDonald's. That's your life. That is not my life. God, this is, man. You can't have Casey with this kind of. This is just ridiculous. I can't believe I'm talking to someone who's so naive. You just crossed a line. Depois dessa chamada, Chris mandou uma história em quadrinhos, onde ele dá um tiro em líquido. Casey disse que o odiava por causa daquilo. Casey Líquido, cujo nome real realmente é Christopher, acabaram se casando no dia 11 de novembro de 2009. Não sabe a situação atual do casamento. Ainda em maio, Chris realizou seu sonho de ter uma enciclopédia, a Wikipedia. Lá Chris poderia fazer suas páginas e artigos, sem nenhum troll lhe incomodar. Entretanto, Chris só começou a editar e adicionar arquivos em junho, um mês depois de sua criação. Chris criou alguns artigos um tanto quanto interessantes nessa enciclopédia, tais como uma página sobre ele nas próprias palavras dele. Como de esperado, o conteúdo dela é extremamente egoísta e hipócrita. Entretanto, a felicidade com sua própria enciclopédia não duraria muito tempo, já que a cada dia que passava, os anúncios do site só pioravam. Veja uma breve descrição deles a seguir. Audiobooks do Sonic 2, que Chris condenava porque ele não ganhava nem um centavo com eles. Asperger, uma síndrome similar ao autismo de alta funcionalidade que Chris dizia que era falsa, e era uma pirada que ofendia o autismo, abre aspas, real. Anúncios pro-gays, inclusive um onde Chris é colocado agachado entre dois homens nus. Um concurso que lhe daria uma viagem ao México, que já tinha um picles no anúncio. Um anúncio gay da marca X, uma marca de desodorante que Chris ama e diz ser máscula, sendo que os americanos dizem estereotipamente ser uma máscara para homossexuais. Uma votação perguntando se Chris é gay ou hétero. Um anúncio onde Chris replica o desenho de Megan, mas com sua mãe. Um anúncio do Xbox 360, Chris é um sonista. Anúncio sobre o Slam, água naive. E o Billy Mays! Um anúncio comparando Chris a Hitler. O resto da vídeo da Wikipedia resumiu-se ou ao site caindo por causa dos trolls, ou Chris brigando com Alec. Alec que era o gerente dos anúncios e o criador de Asperger, o Pokémon ouriço elétrico Asperger. Alec dizia que Asperger era um personagem original e não uma paródia como Chris insistia a ser. Asperger é similar a Chris em diversas maneiras, já que ambos são leigos, usam medalhão, são gordos e também estão em suas respectivas jornadas do amor. Tais semelhanças fizeram Chris despertar uma extrema raiva, além de ficar extremamente raivoso por causa do simples conceito de um Sonic Tutor Asperger. Alec também criou uma enciclopédia para Asperger. Lá ele criava páginas sobre os quadrinhos, lia e-mails sobre as páginas e afins. Chris soube do site quando colocaram anúncios da Asperpedia na Wikipedia, o que enfureceu ele.
A Superpedia também fez uma propaganda pedindo ajuda para as vítimas do terremoto do Haiti de 2010. Em 26 de junho de 2010, a Wikipedia foi fechada.